Ela era invisível para todos, menos para quem realmente importava. Durante anos trabalhou duro sem reconhecimento, até que alguém enxergou além do uniforme. Um gesto de gentileza virou a chave de um destino inteiro. E o que parecia só mais. Uma venda acabou por revelar verdades enterradas. Antes de conhecer essa transformação surpreendente, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias incríveis. Mariana ajustou o crachá pela 10ª vez naquela manhã, como se aquele pequeno pedaço de plástico pudesse, de alguma forma, fazer com que sua presença fosse notada. 7 anos trabalhando na mesma loja de departamentos, 7 anos sendo a primeira a chegar e a última a sair. 7 anos vendo suas vendas serem creditadas a outros enquanto ela permanecia na mesma posição. O espelho do banheiro da loja refletia uma mulher de 32 anos com olhos cansados, mas determinados. Cabelos castanhos presos num coque simples, uniforme impecável, apesar de já estar desbotado pelas inúmeras lavagens. Mariana respirou fundo e voltou para o salão principal da Galeria Primavera, uma das lojas mais prestigiadas do shopping center da Zona Sul de São Paulo. Mariana, você pode organizar o estoque do depósito hoje? A equipe da manhã está ocupada com coisas mais importantes, disse Sandra, a supervisora, sem nem ao menos olhar em sua direção. Sempre assim. Sempre as tarefas menos visíveis, sempre os setores onde os clientes importantes não circulavam. Claro, Sandra, mas antes posso terminar de atender a cliente que estava interessada no conjunto de joias da vitrine principal? Ela disse que voltaria hoje para fechar a compra, respondeu Mariana, mantendo o tom profissional que cultivara ao longo dos anos. Sandra finalmente levantou os olhos da planilha que fingia analisar. A senhora Cavalcante... Ah, não se preocupe com isso. A Júlia vai assumir esse atendimento. Você conhece sua tendência de, como posso dizer, não conseguir fechar vendas de alto valor. O punhal invisível atravessou o peito de Mariana mais uma vez. A tendência era uma mentira cruel. Seus números de vendas eram consistentemente superiores aos da maioria dos colegas, mas de alguma forma, sempre que chegava a hora das comissões, havia ajustes ou redistribuições que faziam seu esforço evaporar como água no deserto. Entendi, murmurou Mariana, engolindo a frustração que ameaçava transbordar. Não pela primeira vez, nem seria a última. O depósito era um labirinto, de caixas e manequins quebrados, um reino onde a poeira dançava sob a luz fluorescente e defeituosa. Mariana começou a reorganizar as mercadorias com a mesma meticulosidade que aplicava a tudo em sua vida. Cada item tinha seu lugar. Cada etiqueta precisava estar legível. Cada conjunto deveria estar completo. Era nesse silêncio que ela encontrava uma estranha paz. Enquanto trabalhava, permitiu-se pensar na conversa que tivera com sua irmã mais nova na noite anterior. Carla, recém-formada em administração, havia conseguido um estágio numa empresa de consultoria e não parava de falar sobre oportunidades, networking e saber se posicionar no mercado. Mana, você precisa se valorizar mais. Não dá para ficar nessa situação para sempre, havia dito Carla, com toda a sabedoria dos seus 25 anos e 0 anos de experiência no mercado de trabalho. Fácil falar, pensou Mariana, enquanto etiquetava um lote de blusas. Carla não tinha contas para pagar sozinha, não sustentava uma casa, não conhecia o peso de ser invisível no próprio local de trabalho. Mas talvez, só talvez, sua irmã tivesse um ponto. O barulho de vozes alteradas no salão principal interrompeu seus pensamentos. Mariana reconheceu imediatamente o tom. Era o gerente, Sr. Rodrigues, em mais uma de suas performances. Ela se aproximou da porta entreaberta do depósito e conseguiu ouvir parte da conversa. Não me importa se ela tem os melhores números. Números não são tudo. É preciso ter presença, carisma, saber lidar com a clientela de verdade. A Mariana é muito, como posso dizer, comum para representar nossa marca junto aos clientes. Premium. As palavras caíram sobre ela como chuva gelada. Comum. Era assim que a viam. 7 anos de dedicação, de chegar cedo, de estudar os produtos, de conhecer cada cliente regular, pelos nomes de seus filhos,
de trabalhar feriados e fins de semana. Tudo isso resumido numa palavra: comum. Mariana encostou-se na parede fria do depósito e fechou os olhos. Por um momento, permitiu-se sentir toda a injustiça, toda a frustração acumulada. Depois, como sempre fazia, respirou fundo e voltou ao trabalho. Tinha contas para pagar, responsabilidades para honrar. Não podia se dar ao luxo de desabar. O resto da manhã passou em ritmo mecânico. Mariana organizou o estoque, conferiu entregas, atualizou planilhas e respondeu e-mails. Tudo com a eficiência silenciosa que se tornara sua marca registrada. Invisível, mas indispensável. Na hora do almoço, sentou-se sozinha na praça de alimentação como de costume. Observou os colegas reunidos em suas panelinhas, rindo e compartilhando fofocas. Nunca foi convidada para se juntar a eles. No início doía. Agora já havia se acostumado com a própria companhia. Foi quando seu telefone vibrou. Uma mensagem da mãe. Filha, como está o trabalho? Tenho certeza de que logo vão reconhecer seu valor. Você é especial, sempre foi. Mariana sorriu tristemente. Se ao menos sua mãe soubesse como era difícil manter essa esperança viva quando tudo ao seu redor parecia conspirar para fazê-la desaparecer. Mas talvez fosse exatamente essa esperança que a mantinha de pé todos os dias. A tarde trouxe uma surpresa desagradável. Sandra chamou-a em seu cubículo improvisado nos fundos da loja, onde ficavam os arquivos e a máquina de café, que ninguém nunca limpava. Mariana, preciso conversar com você sobre sua comissão deste mês, disse Sandra, evitando contato visual direto. Algum problema? Perguntou Mariana, embora já soubesse a resposta pelo tom de voz da supervisora. Bem, houve alguns ajustes. Algumas vendas que foram inicialmente creditadas a você, na verdade, foram finalizadas por outros vendedores. Você entende como é? O sistema às vezes registra errado. Mariana sentiu o sangue subir à cabeça. Era a terceira vez em 4 meses que isso acontecia. Sempre as mesmas desculpas, sempre os mesmos erros de sistema, que, curiosamente, só prejudicavam ela. Sandra, eu acompanhei pessoalmente essas vendas. A senhora Ferreira, por exemplo, eu a atendi durante 3 semanas até ela se decidir pelo conjunto de semi-joias. Como pode ter sido creditada para outra pessoa? Mariana, não vou discutir isso. O sistema é o sistema. Se você não está satisfeita, pode conversar com o gerente, mas eu não recomendaria questionar os procedimentos da empresa. A ameaça velada estava clara. Questionar significava arrumar problemas, e arrumar problemas em um mercado de trabalho competitivo como o deles era um luxo que Mariana não podia se permitir. Entendi, disse ela, mais uma vez engolindo a revolta. O final do expediente se aproximava quando Mariana recebeu uma tarefa de última hora: organizar a seção de acessórios masculinos a menos movimentada da loja. Era sempre assim. Quando sobrava trabalho ingrato, era ela quem ficava. Enquanto dobrava gravatas e alinhava abotoaduras, Mariana refletia sobre sua vida. Formada em marketing, com especialização em atendimento ao cliente, falava inglês fluentemente e tinha conhecimento profundo sobre moda e tendências. Em qualquer lugar normal seria valorizada, mas ali, na Galeria Primavera, era apenas parte do mobiliário. O shopping já estava quase vazio quando ela finalmente terminou suas tarefas. Os seguranças faziam suas rondas finais, as luzes das outras lojas já estavam apagadas. Mariana pegou sua bolsa e se dirigiu para a saída mais um dia sobrevivido. Foi então que viu um homem se aproximando da vitrine da loja, mesmo com o letreiro de fechado já aceso. Ele parecia hesitante, olhando o relógio e depois para o interior da loja. Vestia um terno elegante, mas não ostensivo, e carregava uma expressão que misturava urgência com gentileza. Por um instante, Mariana pensou em simplesmente sair pela saída dos fundos, como sempre fazia. Não era sua responsabilidade atender, fora do horário, e certamente ninguém a reconheceria por isso. Mas algo no olhar daquele homem a fez hesitar. Ele bateu levemente na porta de vidro e, quando Mariana se aproximou, fez um gesto educado, como quem pede desculpas antecipadamente. Desculpe incomodar,
Sei que vocês estão fechados, disse ele, através do vidro. Mas é uma emergência. Preciso de um presente para minha sobrinha, é aniversário dela amanhã, e eu acabei me esquecendo completamente. Mariana olhou ao redor. Estava sozinha. Os gerentes já haviam ido embora há horas. Tecnicamente, não deveria abrir a loja fora do horário. Mas havia algo naquele homem, uma sinceridade que a tocou. Um momento, disse ela, destravando a porta. Pode entrar, mas preciso ser rápida. Muito obrigado, você está me salvando, disse ele, entrando com um sorriso genuíno. Meu nome é Ricardo e você é... Mariana, respondeu ela, surpresa pela cortesia. Há muito tempo ninguém perguntava seu nome na loja. Enquanto o levava até a seção feminina, Ricardo contou sobre a sobrinha de 16 anos, como ela era especial para ele e como se sentia terrível por ter esquecido a data importante. Mariana se viu ouvindo com atenção, algo que não acontecia há tempos. Geralmente os clientes falavam e ela apenas aguardava o momento de apresentar os produtos. Ela é uma menina simples, sabe? Não gosta de coisas muito chamativas. Algo delicado, mas que mostre que pensei nela com carinho, explicou Ricardo enquanto observava as opções. Mariana conduziu-o até uma seção com acessórios mais discretos. Mostrou-lhe alguns colares, delicados, pulseiras com pingentes significativos, brincos que eram elegantes sem serem exagerados. A cada sugestão, ele prestava atenção genuína, fazia perguntas sobre os materiais, sobre o que cada peça poderia representar. Este colar é perfeito, disse ele, escolhendo uma corrente fina com um pequeno pingente em formato de estrela. Ela sempre diz que quer tocar as estrelas quando crescer. Enquanto Mariana preparava o embrulho com o cuidado especial que sempre dedicava aos presentes, mesmo que ninguém notasse, Ricardo observava a loja. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou ele. 7 anos, respondeu Mariana, sem levantar os olhos do papel de presente. Deve conhecer bem o movimento da loja, então. E os clientes também. Sim, conheço a maioria dos clientes regulares. Seus gostos, suas preferências, até os aniversários dos filhos de alguns, disse ela com um pequeno sorriso. Ricardo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando essa informação. Isso é raro hoje em dia. Atendimento personalizado de verdade. Quando Mariana terminou o embrulho, Ricardo tirou do bolso um cartão de visita elegante e um envelope. Obrigado por me salvar hoje. Você foi muito gentil e profissional. Se algum dia precisar de alguma coisa, não hesite em entrar em contato. Mariana pegou o cartão, mas mal teve tempo de lê-lo antes de Ricardo sair, acenando mais uma vez, em agradecimento. Só quando ficou sozinha é que olhou o cartão com atenção. Ricardo Mendonça, consultor empresarial. O envelope estava lacrado e pesado. Por um momento hesitou em abri-lo. Talvez fosse apenas um cartão de agradecimento. Mas quando rasgou delicadamente o papel, encontrou uma nota manuscrita e várias cédulas. Mariana, obrigado por me atender com tanta gentileza fora do horário. Sei que não era sua obrigação, mas você fez isso mesmo assim. Isso diz muito sobre seu caráter. O dinheiro é para compensar seu tempo extra e mostrar minha gratitude. Espero que nossa conversa de hoje seja apenas o começo. Aguardo seu contato. Atenciosamente, Ricardo. Mariana contou o dinheiro incrédula. Era mais do que sua comissão de um mês inteiro, quando conseguia receber integralmente. Suas mãos tremeram levemente enquanto guardava tudo na bolsa. Caminhando para o estacionamento, ela não conseguia parar de pensar no encontro. Havia algo diferente naquele homem, algo que não conseguia identificar completamente. A forma como ele a ouviu, como prestou atenção em suas sugestões, como a tratou com respeito genuíno, tudo isso era tão raro em sua experiência profissional que quase parecia irreal. Chegando em casa, no seu pequeno apartamento em Moema, Mariana colocou o cartão de Ricardo na geladeira, preso por um ímã em formato de coração que sua mãe havia lhe dado no Natal passado. Por alguns minutos ficou ali parada, olhando para aquele pequeno pedaço de papel que poderia representar uma mudança em sua vida. Seria apenas um cliente agradecido ou haveria algo mais por trás daquela generosidade? E por que ela sentia
Que aquele encontro casual não tinha sido tão casual assim? Naquela noite, Mariana dormiu com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que talvez, apenas talvez, sua invisibilidade estivesse chegando ao fim. Mariana acordou naquela terça-feira com uma sensação diferente. O sol entrava pela janela do seu pequeno apartamento de forma mais suave. E pela primeira vez em meses, não sentiu aquele peso no estômago que sempre a acompanhava nas manhãs de trabalho. O cartão de Ricardo ainda estava na geladeira e o envelope com o dinheiro guardado cuidadosamente na gaveta da cômoda. Durante o café da manhã, pão com manteiga e café preto, a mesma rotina há anos, ela pegou o celular e digitou o número do cartão. Não para ligar, apenas para salvá-lo. Nos contatos, Ricardo Mendonça digitou hesitando antes de adicionar cliente especial. A caminhada até o trabalho foi diferente também. Mariana se pegou observando as vitrines das outras lojas, notando detalhes que normalmente passavam despercebidos. Havia uma energia renovada em seus passos, como se o simples ato de ser tratada com respeito tivesse reacendido algo que julgava perdido. Bom dia, Mariana, cumprimentou Júlia quando ela chegou à Galeria Primavera. Era estranho. Normalmente mal trocavam palavras além do necessário para o trabalho. Bom dia, Júlia. Como foi ontem após eu sair? Tranquilo. Ah, a propósito, o Sr. Rodrigues quer falar com você assim que chegar. Disse que é importante. O estômago de Mariana se contraiu. Conversas importantes com o gerente nunca eram boas notícias. Ela organizou rapidamente seus pertences no pequeno armário dos funcionários e se dirigiu à sala do gerente, ensaiando mentalmente possíveis explicações para ter atendido um cliente fora do horário. Mariana, sente-se, disse o Sr. Rodrigues, sem levantar os olhos dos papéis em sua mesa. Era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos penteados com gel, sempre vestindo ternos que pareciam apertados demais. Preciso esclarecer algumas coisas sobre ontem. Senhor, recebi um relatório de que você abriu a loja fora do seu horário para atender um cliente. Isso vai contra todas as nossas políticas de segurança. Mariana respirou fundo. Foi uma situação excepcional, Sr. Rodrigues. O cliente disse que era uma emergência, um presente de aniversário para a sobrinha. Não me importam as circunstâncias, Mariana. Regras existem para ser seguidas. Você colocou em risco não apenas a mercadoria, mas também sua própria segurança. E se fosse um assaltante? Eu avaliei a situação e julguei que não havia risco. Você não está aqui para avaliar coisa nenhuma. A voz de Rodrigues subiu de tom. Você está aqui para seguir procedimentos. Esta é uma advertência formal. Se acontecer novamente, será demitida. Mariana sentiu o rosto esquentar. 7 anos de dedicação, e a primeira vez que tomava uma iniciativa, ainda que para ajudar um cliente, resultava em advertência. Entendi, Sr. Rodrigues. Ótimo. Agora, hoje você ficará responsável pela limpeza e organização do depósito. Sandra tem outras prioridades. Mais uma vez o depósito, o lugar onde a mandavam quando queriam que ela ficasse longe dos clientes importantes. Mariana assentiu e saiu da sala, sentindo todas as esperanças da manhã se esvaindo como fumaça. No depósito, entre caixas empoeiradas e manequins sem cabeça, ela tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente voava para a conversa com Ricardo na noite anterior. A forma como ele a havia tratado com respeito e consideração contrastava cruelmente com a realidade de seu ambiente de trabalho. Foi durante a pausa para o almoço que seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Mariana, aqui é o Ricardo de ontem. Espero não estar incomodando. O coração dela acelerou. Não está incomodando. Como conseguiu meu número? Está no cartão que você me deu ontem, disse ele. E Mariana se lembrou vagamente de ter entregado um dos cartões da loja. Gostaria de conversar com você pessoalmente, se possível. Tenho uma proposta que pode interessá-la. Uma proposta? Prefiro explicar pessoalmente. Você poderia me encontrar hoje após o trabalho? Conheço um café tranquilo perto do shopping. Mariana hesitou. Encontrar um cliente fora do ambiente de trabalho
Era algo completamente novo para ela. Mas havia algo na voz de Ricardo, uma seriedade que despertou sua curiosidade. Pode me dar uma ideia do que se trata? Tem a ver com trabalho. Mariana, uma oportunidade, mas prefiro explicar cara a cara. Após um momento de silêncio, ela aceitou. Combinaram de se encontrar às 19 horas no Café Brasileiro, a 2 quadras do shopping. O resto do dia passou em câmera lenta. Mariana se pegou especulando sobre a tal proposta. Seria algum tipo de venda? Um esquema duvidoso? Mas Ricardo não havia demonstrado nenhum comportamento suspeito na noite anterior. Às 18h30, ela estava arrumando suas coisas quando Sandra apareceu no depósito. Mariana, antes de você sair, o Sr. Rodrigues quer que você organize os relatórios de vendas do mês passado. Está tudo meio bagunçado. Sandra, já são quase 19 horas. Não posso fazer isso amanhã cedo? O Sr. Rodrigues foi específico. Quer pronto hoje. Mariana olhou para o relógio. Se começasse agora, chegaria pelo menos meia hora atrasada ao encontro. Mas discutir com Sandra só pioraria sua situação. Quanto tempo você acha que vai levar? Perguntou já resignada. Umas 2 horas, talvez 3. O coração de Mariana afundou. Pegou o celular e ligou para Ricardo, que atendeu no primeiro toque. Ricardo, é a Mariana. Infelizmente vou ter que cancelar nosso encontro hoje. Surgiu uma questão urgente no trabalho. Entendo. Que tal amanhã, no mesmo horário? Seria perfeito. Mariana, a voz dele ficou mais séria. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Você é feliz no seu trabalho? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca havia lhe perguntado isso diretamente. Por que pergunta? Intuição. Nos vemos amanhã. Mariana passou as 3 horas seguintes organizando relatórios que provavelmente ninguém leria, pensando na pergunta de Ricardo. Era feliz no trabalho? A resposta óbvia era não, mas ela nunca havia se permitido pensar nisso de forma tão direta. Na manhã seguinte, chegou mais cedo ainda ao trabalho, determinada a terminar todas as tarefas para não correr o risco de perder outro encontro. Mas o destino parecia conspirar contra ela. Mariana, chamou Sandra logo cedo. A Júlia ligou dizendo que está doente. Você vai ter que cobrir o atendimento na sessão Premium hoje. Pela primeira vez em meses, Mariana sentiria o gosto de atender na área nobre da loja. Era irônico, justamente no dia em que tinha um compromisso importante. A sessão Premium da Galeria Primavera era um mundo à parte. Tapetes persas, iluminação sofisticada, poltronas de couro para os acompanhantes dos clientes. Mariana conhecia cada peça daquela sessão. Havia estudado os catálogos em casa, nas horas vagas. Por volta das 14 horas, uma senhora elegante entrou na loja. Mariana a reconheceu imediatamente. Era Beatriz Almeida, esposa de um importante empresário da cidade, cliente VIP da loja. Boa tarde, senhora Almeida. Em que posso ajudá-la? A senhora pareceu surpresa. Você conhece meu nome? Claro. A senhora sempre prefere peças clássicas, em tons neutros, e tem predileção por marcas europeias. Está procurando algo específico hoje? Beatriz Almeida sorriu, visivelmente impressionada. Preciso de um conjunto completo para um evento beneficente na próxima semana. Algo elegante, mas não ostensivo. Durante a próxima hora, Mariana conduziu a cliente através de várias opções, explicando detalhes sobre tecidos, cortes e combinações. Sua paixão genuína pela moda e seu conhecimento profundo dos produtos ficavam evidentes a cada sugestão. Minha querida, disse a senhora Almeida quando finalizaram a compra, um conjunto que totalizava mais de R$ 5.000. Em todos os anos que frequento esta loja, nunca fui atendida com tanta dedicação e conhecimento. Qual é seu nome mesmo? Mariana Santos, senhora. Bem, Mariana Santos, vou fazer questão de pedir especificamente por você nas próximas vezes. Quando a cliente saiu, Mariana sentiu uma satisfação que há muito não experimentava. Era isso. Era para isso que havia estudado, se preparado todos esses anos. Para momentos como aquele, onde seu conhecimento e dedicação faziam diferença real na experiência do cliente. Mas sua alegria durou pouco. Sandra apareceu com uma expressão contrariada. Mariana,
O senhor Rodrigues quer falar com você. Na sala do gerente, Mariana encontrou Rodrigues com uma expressão sombria. Soube que você atendeu a senhora Almeida hoje. Sim, senhor. A Júlia estava doente e a senhora pediu especificamente por... A senhora Almeida é cliente da Júlia há 3 anos. Você não tinha autorização para interferir nesse relacionamento. Mariana piscou confusa. Mas a Júlia não estava aqui e a senhora precisava de atendimento. A venda que você fez hoje será acreditada à Júlia. Ela não pode ser prejudicada por estar doente. Senhor Rodrigues, com todo respeito, eu passei 1 hora atendendo a senhora Almeida. Conheço suas preferências porque estudei o perfil. De todos os clientes VIP... Chega, Mariana. Rodrigues bateu a mão na mesa. Você está questionando demais minhas decisões ultimamente. Cuidado para não passar dos limites. Mariana saiu da sala com as mãos tremendo de raiva e frustração. Não apenas perdera a comissão de uma venda significativa, como foi repreendida por fazer bem seu trabalho. Às 19 horas em ponto, ela estava sentada no café brasileiro, ainda processando os eventos do dia. Quando Ricardo chegou, ela mal conseguiu esboçar um sorriso. Parece que foi um dia difícil, observou ele sentando-se à sua frente. Pode-se dizer que sim. Ricardo pediu 2 cafés e ficou em silêncio por um momento, observando-a. Mariana, posso ser direto com você? Por favor. Eu não sou apenas um consultor empresarial. Nos últimos meses tenho observado várias empresas da região, estudando como tratam seus funcionários, especialmente aqueles que demonstram potencial, mas são negligenciados. Mariana franziu a testa. Não entendo. Sua loja está na minha. Lista há algumas semanas. Tenho conversado com ex-funcionários, observado a dinâmica, e seu nome apareceu várias vezes como exemplo de talento desperdiçado. O coração de Mariana acelerou. Você me investigou? Não exatamente. Digamos que fiz minha lição de casa antes de fazer minha proposta. Que proposta? Ricardo tirou um envelope do bolso interno do paletó. Gostaria que você considerasse trabalhar comigo, como assistente executiva. O salário inicial seria o triplo do que você ganha atualmente, mais benefícios. Mariana olhou para o envelope sem pegá-lo. Trabalhar com você fazendo o quê? Ajudando-me em meus projetos de consultoria. Você tem um olhar aguçado para detalhes, conhece profundamente o varejo e demonstra uma dedicação rara. São exatamente as qualidades que procuro. Por que eu? Você mal me conhece. Ricardo sorriu. Mariana, ontem à noite você atendeu um estranho fora do horário de trabalho. Preparou um presente com carinho genuíno e fez tudo isso sabendo que poderia ter problemas. Isso me diz tudo sobre seu caráter. Mariana pegou o envelope e o abriu. Era um contrato de trabalho formal com valores que ela nunca sonhara ganhar. Preciso pensar, disse ela, ainda em choque. Claro. Mas, Mariana, posso te dar um conselho? Às vezes, a vida nos oferece uma porta de saída quando menos esperamos. A questão é ter coragem para atravessá-la. Quando se separaram naquela noite, Mariana caminhou para casa com o contrato na bolsa e 1000 pensamentos na cabeça. Pela primeira vez em anos, sentia que talvez, apenas talvez, sua vida estivesse prestes a mudar de forma radical. Mas ainda havia algo sobre Ricardo que não conseguia decifrar completamente. Algo que a intrigava e, ao mesmo tempo, a deixava ligeiramente apreensiva. Mariana passou a noite em claro, o contrato de trabalho aberto sobre a mesa da cozinha como um enigma que precisava ser decifrado. Os números eram tentadores, mais do que tentadores, eram transformadores. Com aquele salário, poderia se mudar para um apartamento melhor, ajudar sua mãe com as despesas médicas, talvez até fazer aquela viagem para a Europa que sempre sonhara. Mas havia algo que a incomodava. Por que Ricardo havia escolhido justamente ela? Em uma cidade com milhões de pessoas qualificadas, por que uma vendedora invisível de uma loja de departamentos havia despertado o interesse de um consultor empresarial? Na manhã seguinte, chegou ao trabalho determinada a ter uma conversa franca com sua irmã Carla durante a pausa do almoço. Precisava de uma perspectiva externa, alguém que pudesse analisar a situação com mais objetividade. Bom dia, Mariana.
Cumprimentou Júlia, que havia retornado de sua licença médica. Soube que você me cobriu ontem. Obrigada. Imagina, Júlia, como você está se sentindo. Melhor. Obrigada. Ah, a propósito, a senhora Almeida ligou hoje cedo perguntando especificamente por você. Disse que ficou impressionada com seu atendimento. Mariana sentiu uma pontada de satisfação misturada com amargura. A cliente havia gostado de seu trabalho, mas a comissão seria de Júlia mesmo assim. Que bom que ela ficou satisfeita, respondeu, tentando soar natural. Na verdade, continuou Júlia baixando a voz, ela disse que vai pedir para falar sempre com você a partir de agora. Acho que você causou uma boa impressão. Antes que Mariana pudesse responder, Sandra apareceu com sua expressão habitual de irritação mal disfarçada. Mariana, o Sr. Rodrigues quer vê-la. Agora. O estômago dela se contraiu. 2 convocações em 2 dias não eram um bom sinal. Na sala do gerente, encontrou Rodrigues acompanhado de uma mulher que não reconheceu. Terno austero, cabelos presos de forma rígida, postura que emanava a autoridade. Mariana, esta é a doutora Helena Vasconcelos, nossa nova supervisora de recursos humanos, disse Rodrigues. Ela gostaria de fazer algumas perguntas sobre seu desempenho. Doutora Helena abriu uma pasta e ajustou os óculos. Senhorita Santos, tenho aqui alguns relatórios sobre sua conduta recente que me preocupam. Minha conduta? Primeiro, o incidente de atender um cliente fora do horário, o que vai contra nossas políticas de segurança. Segundo, questionamentos constantes às decisões da supervisão. E agora, soube que você está tentando roubar clientes de outros vendedores. Mariana sentiu o sangue ferver. Com todo respeito, doutora Helena, eu não tentei roubar cliente. Nenhum. A Júlia estava doente, a cliente precisava de atendimento e eu fiz meu trabalho. Seu trabalho, senhorita Santos, é seguir ordens e manter-se dentro dos limites estabelecidos para sua função, replicou Helena friamente. Temos uma hierarquia aqui e cada pessoa tem seu lugar. E qual é exatamente o meu lugar? As palavras saíram antes que Mariana pudesse se conter. O silêncio na sala foi tenso. Rodrigues e Helena trocaram olhares significativos. Seu lugar, disse Helena lentamente, é onde a empresa decidir que você é mais útil. No momento, isso significa manter-se afastada dos clientes premium e focar nas tarefas administrativas. Está me tirando do atendimento? Estamos fazendo uma reorganização. Você ficará responsável pelo controle de estoque, organização do depósito e suporte administrativo. É uma promoção, na verdade. Mariana quase riu da ironia. Uma promoção que a tirava completamente do contato com clientes, do que mais gostava de fazer no trabalho. Posso perguntar o motivo real dessa decisão? Helena fechou a pasta com um movimento seco. Senhorita Santos, você tem um problema de adequação ao perfil da nossa clientela. Nossa marca tem uma imagem a manter e precisamos de representantes que se alinhem com nossos valores. A frase ecoou na mente de Mariana como um tapa na cara. Problema de adequação ao perfil. Era uma forma educada de dizer que ela não era sofisticada o suficiente. Não tinha a aparência ou o background social que eles consideravam apropriados para representar a marca. Entendi, disse ela, a voz mais controlada do que imaginava ser possível. Ótimo. A mudança será efetiva, a partir de segunda-feira. Pode se retirar. Mariana saiu da sala com as pernas bambas. 7 anos de dedicação, de conhecer cada produto, cada cliente, cada detalhe do negócio, e agora era considerada inadequada para o trabalho que sempre fizera com excelência. No corredor esbarrou com Júlia, que percebeu imediatamente seu estado. Mari, o que aconteceu? Você está pálida. Me transferiram para o estoque. Não vou mais atender clientes. O quê? Mas por quê? Você é uma das melhores vendedoras que temos. Aparentemente tenho um problema de adequação ao perfil da clientela. Júlia ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Mari, isso é absurdo. Todo mundo sabe que você conhece os produtos melhor que qualquer um aqui. Conhecer os produtos não é suficiente, Júlia. Nunca foi.
Durante a pausa do almoço, Mariana ligou para Carla e contou toda a situação, desde o encontro com Ricardo até a conversa com recursos humanos. Mana, você tem que aceitar essa proposta do Ricardo, disse Carla sem hesitar. É óbvio que nessa loja você nunca vai ser valorizada, mas eu não conheço nada sobre ele, Carla. E se for algum tipo de golpe? Mari, você checou o nome dele na internet? Mariana admitiu que não havia pensado nisso. Assim que desligou, pesquisou Ricardo Mendonça, consultor empresarial. No Google, os resultados a surpreenderam. Ricardo Mendonça não era apenas um consultor qualquer. Era sócio de uma das maiores empresas de consultoria do país, especializada em reestruturação e desenvolvimento organizacional. Sua foto aparecia em artigos de revistas de negócios e seu currículo incluía trabalhos com grandes corporações. Quanto mais lia, mais intrigada ficava. Por que um homem desse calibre profissional se interessaria por uma vendedora de loja de departamentos? À tarde, enquanto organizava caixas no depósito, uma prévia de sua nova função, Mariana tomou uma decisão. Ligou para Ricardo. Ricardo, é a Mariana. Você pode se encontrar comigo hoje depois do trabalho? Tenho algumas perguntas sobre sua proposta. Claro. Mesma hora, mesmo lugar? Perfeito. Dessa vez, Mariana chegou ao café brasileiro com uma lista mental de perguntas. Ricardo já estava lá e ela notou que ele estudava alguns documentos quando ela se aproximou. Obrigado por vir, disse ele, guardando os papéis. Teve tempo de pensar na proposta? Tive. Mas antes de dar uma resposta, preciso entender algumas coisas. Pode perguntar o que quiser. Mariana respirou fundo. Primeiro, porque eu pesquisei sobre você, Ricardo. Você trabalha com grandes empresas, tem um currículo impressionante. Por que se interessaria por uma vendedora comum? Ricardo sorriu, mas havia algo melancólico em sua expressão. Você não é comum, Mariana. E quanto ao porquê, digamos que tenho minhas razões pessoais para valorizar pessoas como você. Que tipo de razões pessoais? Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se decidisse o quanto revelar. Mariana, você tem irmãos? A pergunta a pegou desprevenida. Tenho uma irmã mais nova. Eu tinha uma filha, Camila. Ela seria da idade da sua irmã hoje. O uso do passado não passou despercebido. Mariana sentiu um aperto no peito. Tinha? Ela não está mais conosco. Faz 3 anos. Sinto muito, Ricardo. Ele acenou com a cabeça, agradecendo. Camila trabalhava numa empresa de marketing. Era brilhante, dedicada, cheia de ideias inovadoras. Mas era tratada como você é tratada na sua loja. Invisível, desvalorizada, passada para trás constantemente. Mariana começou a entender para onde a conversa estava indo. Ela tentou várias vezes mudar de emprego, mas o mercado estava difícil, e quando finalmente conseguiu uma oportunidade melhor era tarde demais. O estresse, a frustração, a sensação de inadequação, tudo isso cobrou seu preço. Ricardo, depois que perdi Camila, jurei para mim mesmo que faria algo para pessoas como ela. Pessoas talentosas que são ignoradas por não se encaixarem no perfil esperado. Mariana sentiu os olhos marejarem. A dor na voz de Ricardo era palpável, genuína. Por isso você se especializou em reestruturação organizacional? Entre outras coisas, sim, mas também desenvolvi um projeto paralelo. Identifico profissionais subestimados e os ajudo a encontrar oportunidades melhores. Você é meu projeto mais recente. Você me vê como um projeto de caridade? Não, disse ele firmemente. Eu vejo você como alguém com potencial desperdiçado que merece uma chance real. A diferença é sutil, mas importante. Mariana ficou em silêncio processando tudo o que havia ouvido. A proposta de Ricardo não era apenas um emprego. Era uma oportunidade de honrar a memória da filha que ele havia perdido. O que exatamente você esperaria de mim nesse trabalho? Inicialmente você me ajudaria com pesquisas sobre empresas que estou analisando. Depois, conforme se familiarizar com o trabalho, poderia participar de projetos maiores. Tenho alguns clientes que poderiam se beneficiar muito de sua perspectiva sobre atendimento ao cliente e varejo.
E se eu não corresponder às expectativas? Mariana, você passou 7 anos se superando num ambiente que fazia de tudo para diminuí-la. Se conseguiu isso lá, imagino o que poderia alcançar num lugar onde seu talento fosse reconhecido. Quando se despediram naquela noite, Mariana tinha muito mais perguntas do que respostas. A história pessoal de Ricardo explicava seu interesse, mas também adicionava uma pressão emocional que ela não esperava. Em casa, ligou para sua mãe. Mãe, preciso de um conselho. Claro, filha, o que está acontecendo? Mariana contou toda a situação, omitindo apenas os detalhes mais dolorosos sobre a filha de Ricardo. Filha, disse sua mãe após ouvir tudo, às vezes Deus coloca pessoas em nosso caminho exatamente quando precisamos. Talvez seja a hora de ter coragem de mudar. Mas e se der errado? E se der certo? Na manhã seguinte, Mariana acordou com uma clareza que não sentia há muito tempo. Chegou ao trabalho e foi direto procurar Sandra. Sandra, preciso falar com você sobre algo importante. Se for para reclamar da sua nova função, nem comece. Na verdade, é para entregar minha carta de demissão. Sandra parou o que estava fazendo e olhou para Mariana como se ela tivesse falado em língua estrangeira. Sua carta de demissão? Isso mesmo. 2 semanas de aviso prévio, conforme estabelecido no meu contrato. Mariana, você está há 7 anos aqui. Tem certeza de que quer jogar tudo isso fora? Mariana olhou ao redor da loja. As vitrines que havia arrumado centenas de vezes, os corredores que havia percorrido incansavelmente, os produtos que conhecia de cor. 7 anos de sua vida naquele lugar que nunca a havia valorizado verdadeiramente. Sandra, não estou jogando nada fora. Estou finalmente reconhecendo o meu valor. E pela primeira vez em 7 anos, Mariana Santos saiu da Galeria Primavera com a cabeça erguida, sabendo que nunca mais seria invisível. As 2 semanas de aviso prévio passaram como um filme em câmera lenta. Mariana observava cada detalhe da Galeria Primavera com outros olhos. Não mais como uma prisioneira de sua própria rotina, mas como alguém que finalmente havia encontrado a chave da liberdade. Os colegas a tratavam com uma mistura de admiração e incredulidade. Afinal, quem deixa um emprego estável em tempos incertos? Você tem certeza do que está fazendo? Perguntou Júlia no último dia, enquanto ajudava Mariana a esvaziar seu pequeno armário. 7 anos não é brincadeira. Tenho mais certeza disso do que de qualquer coisa que já fiz na vida, respondeu Mariana, guardando a última foto, uma imagem sua com a equipe no Natal passado, onde ela aparecia sempre um pouco afastada do grupo. Sandra apareceu com uma expressão que Mariana não conseguia decifrar completamente. Mariana, o Sr. Rodrigues gostaria de falar com você antes de você ir embora. Na sala do gerente, Rodrigues estava visivelmente desconfortável. Mariana, sente-se. Estive pensando, talvez tenhamos sido um pouco precipitados com sua transferência para o estoque. Mariana quase sorriu. Tarde demais. Como assim, Sr. Rodrigues? Bem, a senhora Almeida ligou 3 vezes esta semana perguntando quando você estaria disponível para atendê-la novamente. E soube que outros clientes também. Perguntaram por você especificamente. Entendo. Estou disposto a fazer uma contraproposta. Que tal voltarmos você para o atendimento com um pequeno aumento salarial? Digamos 10%? Mariana olhou para o homem que havia passado anos a diminuindo, oferecendo agora migalhas quando ela já havia encontrado um banquete. Obrigada pela oferta, Sr. Rodrigues, mas minha decisão está tomada. Mariana, seja razoável. Você está há 7 anos aqui, conhece o sistema, os clientes, os procedimentos. Vai jogar tudo isso fora por causa de um mal-entendido? Não foi um mal-entendido, disse ela calmamente. Foi uma revelação. Quando saiu da Galeria Primavera pela última vez, Mariana sentiu um misto de nostalgia e alívio. Era o fim de um capítulo doloroso, mas também o início de algo completamente novo. Ricardo havia marcado para buscá-la às 14h na segunda-feira seguinte. Ela passou o fim de semana organizando sua vida, comprando algumas peças de roupa mais formais, estudando sobre consultoria empresarial, preparando-se mentalmente para um mundo profissional que desconhecia completamente. Na segunda-feira,
Estava pronta 1 hora antes do combinado. Quando o carro de Ricardo parou em frente ao seu prédio, um sedã preto elegante, mas discreto, ela respirou fundo e disse para si mesma: Mariana, você merece isso. Bom dia, cumprimentou Ricardo quando ela entrou no carro. Dormiu bem? Para, ser honesta, mal preguei o olho. Estou nervosa. É natural, mas lembre-se, você não está aqui por caridade, está aqui porque tem valor real a oferecer. O escritório de Ricardo ficava em um prédio comercial moderno na Vila Olímpia. Quando entraram no elevador até o 15º andar, Mariana sentiu seu estômago apertar de ansiedade. Ricardo, antes de começarmos, preciso ser honesta com você, disse ela quando as portas do elevador se abriram. Sobre o quê? Tenho medo de decepcioná-lo, de não conseguir corresponder às suas expectativas, de não ser tão competente quanto você imagina. Ricardo parou no corredor e se virou para ela. Mariana, posso te contar um segredo? Todo mundo competente que já conheci teve essa mesma dúvida. É justamente essa autocrítica que separa os verdadeiros profissionais dos arrogantes e incompetentes. O escritório era menor do que ela imaginava, mas impecavelmente organizado. 2 salas de reunião, 3 escritórios individuais, uma copa funcional e uma recepção aconchegante. As paredes eram decoradas com plantas e alguns quadros abstratos que transmitiam seriedade sem frieza. Mariana, gostaria que você conhecesse minha equipe, disse Ricardo, conduzindo-a pela recepção. A primeira pessoa que conheceu foi Patrícia, a secretária executiva, uma mulher na casa dos 40, sorriso caloroso e eficiência evidente em cada movimento. Patrícia, esta é a Mariana Santos, nossa nova assistente de projetos, apresentou Ricardo. Muito prazer, Mariana. Ricardo falou muito bem de você, disse Patrícia, estendendo a mão com genuína cordialidade. Em seguida, conheceu Fernando, o analista financeiro, um jovem de uns 28 anos, óculos de aro grosso e uma pilha de planilhas eternamente ao lado do computador. Fernando cuida de toda a parte de análise de viabilidade dos nossos projetos, explicou Ricardo. Você vai trabalhar bastante com ele. Bem-vinda ao time, Mariana, disse Fernando. Espero que goste de números, porque aqui a gente vive respirando dados. O último membro da equipe era Clara, especialista em recursos humanos, uma mulher, elegante na casa dos 50, que irradiava competência e experiência. Clara é nossa especialista em comportamento organizacional, disse Ricardo. Ela ajuda a identificar os pontos de melhoria nas empresas que analisamos. Mariana, que bom finalmente conhecê-la pessoalmente, disse Clara. Ricardo me contou sobre seu background em atendimento ao cliente. Vai ser muito valioso para nossos projetos. Depois das apresentações, Ricardo levou Mariana para aquela que seria sua sala. Um espaço pequeno, mas com uma vista agradável da cidade e tudo o que precisava para trabalhar confortavelmente. Este será seu espaço, disse ele. Pode organizá-lo como preferir. E isto é para você. Ele entregou uma caixa elegante. Dentro, havia um notebook último modelo, um tablet e um cartão de visitas com seu nome. Mariana Santos, assistente de projetos estratégicos. Ricardo, isso é demais. É o mínimo necessário para fazer seu trabalho adequadamente. Agora, que tal começarmos com uma visão geral do que fazemos aqui? Durante as próximas 2 horas, Ricardo explicou a metodologia da empresa. Eles se especializavam em identificar empresas com problemas de gestão de pessoas, analisar os pontos críticos e propor soluções práticas para melhorar o ambiente organizacional e, consequentemente, a produtividade. Nosso diferencial, explicou Ricardo, é que não olhamos apenas para números e processos. Olhamos para pessoas, entendemos que por trás de cada indicador ruim existe uma história humana. Mariana se lembrou imediatamente de sua própria experiência na Galeria Primavera. E como vocês identificam essas empresas? Várias formas. Às vezes, são os próprios donos que nos procuram porque sabem que algo não está funcionando. Outras vezes, fazemos pesquisas de mercado, observação direta, conversas com ex-funcionários. O importante é ter um diagnóstico preciso antes de propor qualquer solução.
E qual seria minha função específica nesse processo? Inicialmente, você me ajudará com as pesquisas. Sua experiência no varejo será muito valiosa quando analisarmos empresas do setor. Também quero que você desenvolva um método para avaliar a qualidade do atendimento ao cliente, algo que possa ser aplicado em diferentes tipos de negócio. A primeira tarefa de Mariana foi analisar 3 empresas de varejo que estavam na lista de potenciais clientes. Ela deveria visitar as lojas como cliente comum, observar o atendimento, a organização, o ambiente de trabalho e produzir um relatório detalhado. É como ser uma cliente misteriosa, só que muito mais sofisticada, explicou Clara durante o almoço. Você vai identificar não apenas os problemas óbvios, mas também as causas por trás deles. A primeira loja que Mariana visitou na terça-feira foi uma boutique de roupas femininas nos Jardins. Desde o momento em que entrou, reconheceu sinais familiares. Vendedoras desmotivadas, atendimento mecânico, falta de conhecimento sobre os produtos. Era como ver sua antiga realidade de fora. Mas agora, em vez de ser apenas mais uma funcionária invisível, ela estava ali com um propósito. Observava, anotava mentalmente, analisava cada interação. Era fascinante perceber padrões que antes não conseguia ver claramente. Como foi a primeira missão? Perguntou Ricardo quando ela voltou ao escritório. Reveladora, respondeu Mariana. É impressionante como conseguimos identificar problemas estruturais apenas observando o comportamento dos funcionários na linha de frente. Exato. Os funcionários são o termômetro da empresa. Conte-me o que você viu. Mariana passou a próxima hora detalhando suas observações. Ricardo ouvia atentamente, fazendo perguntas perspicazes que a ajudavam a aprofundar sua análise. Mariana, você tem um olhar muito aguçado para esses detalhes, disse ele quando ela terminou. Consegue ver além do óbvio. É que eu já estive do outro lado. Sei como é ser a vendedora desmotivada que não consegue nem sorrir para o cliente. Nos dias seguintes, Mariana visitou as outras 2 empresas e produziu relatórios detalhados. A cada tarefa, sentia-se mais confiante, mais segura de suas próprias capacidades analíticas. Na sexta-feira, Ricardo convocou uma reunião com toda a equipe para discutir os relatórios de Mariana. Pessoal, quero compartilhar com vocês o trabalho que a Mariana desenvolveu esta semana, disse ele, projetando o primeiro relatório na tela. Fernando assoviou baixinho quando viu a profundidade da análise. Mariana, isso aqui está no nível de consultores com anos de experiência. Concordo, disse Clara. Especialmente essa parte sobre como a desmotivação dos funcionários impacta diretamente na experiência do cliente. É uma conexão que muitas vezes perdemos. Patrícia sorriu orgulhosa. Bem-vinda oficial ao time, Mariana. Você já provou que pertence aqui. Quando a reunião terminou e todos saíram, Ricardo pediu para Mariana ficar. Como você está se sentindo após essa primeira semana? Perguntou ele. Honestamente, como se tivesse encontrado minha vocação, respondeu ela. Pela primeira vez na vida, sinto que estou usando todo o meu potencial. Fico feliz em ouvir isso. Mas, Mariana, preciso te contar algo importante. O tom dele mudou, ficando mais sério. Mariana sentiu um friozinho na barriga. O que é? Uma das empresas que você analisou esta semana é a rede à qual sua antiga loja pertence. Mariana piscou, processando a informação. A Galeria Primavera. Não apenas sua loja, mas toda a rede. 23 lojas espalhadas pela cidade. O proprietário nos procurou há algumas semanas porque está preocupado com a queda nas vendas e o alto índice de rotatividade de funcionários. Você sabia disso quando me contratou? Ricardo hesitou por um momento. Sim, eu sabia. Por que não me contou antes? Porque queria que você se estabelecesse aqui primeiro, que ganhasse confiança em suas próprias capacidades. E porque sabia que quando chegasse o momento de trabalhar nesse projeto específico, você seria a pessoa mais qualificada para liderá-lo. Mariana sentou-se pesadamente na cadeira. Você quer que eu lidere um projeto para reformular a empresa que me rejeitou? Quero que você tenha a oportunidade de mostrar para eles e para você mesma do que realmente é capaz.
O silêncio na sala era denso. Mariana olhava pela janela, vendo a cidade se acender com as luzes do fim de tarde, processando a magnitude do que Ricardo estava propondo. Mariana, disse ele suavemente, às vezes, a vida nos dá a chance de reescrever nossa própria história. A questão é se temos coragem de pegar a caneta. Ela se virou para ele, e Ricardo viu em seus olhos algo que não estava lá quando se conheceram. Determinação absoluta. Quando começamos? Mariana passou o fim de semana imersa nos documentos da rede Galeria Primavera que Ricardo havia compartilhado com ela. Números de vendas, relatórios de turnover, pesquisas de satisfação de clientes, avaliações de desempenho, tudo pintava um quadro muito mais sombrio do que ela imaginava quando trabalhava lá. A taxa de rotatividade de funcionários estava em 40% ao ano. As vendas haviam caído 15% nos últimos 2 anos. Pior ainda, as avaliações online das lojas eram majoritariamente negativas, com clientes reclamando de atendimento frio e falta de conhecimento dos produtos por parte dos vendedores. É surreal, murmurou ela para si mesma, folheando um relatório sobre clima organizacional. A Galeria Primavera que ela conhecia de dentro era ainda mais disfuncional vista pelos números. Na segunda-feira, chegou ao escritório com uma energia diferente. Tinha uma missão agora, algo que ia muito além de apenas provar seu valor profissional. Era uma oportunidade de transformar o ambiente tóxico que havia quase destruído sua autoestima. Bom dia, Mariana, cumprimentou Ricardo quando ela entrou em sua sala. Pronta para nossa primeira reunião oficial sobre o projeto Galeria Primavera? Mais do que pronta. Passei o fim de semana estudando todo o material. A reunião incluía toda a equipe. Fernando havia preparado uma análise financeira detalhada. Clara trouxera estudos sobre o perfil dos funcionários e Patrícia organizara um cronograma preliminar de atividades. Antes de começarmos, disse, Ricardo, preciso deixar claro que este projeto terá particularidades especiais. Mariana trabalhava na empresa até recentemente, o que nos dá uma vantagem única em termos de conhecimento interno, mas também cria alguns desafios éticos que precisamos navegar cuidadosamente. Clara se inclinou para a frente. Mariana, você se sente confortável em liderar um projeto na sua ex-empresa? Pode ser emocionalmente desafiador. Honestamente, Clara, acho que é exatamente o que preciso fazer, respondeu Mariana. Conheço os problemas de dentro, sei onde doem os maiores pontos de frustração dos funcionários e entendo por que os clientes ficam insatisfeitos. Fernando levantou a mão. Uma pergunta prática. Como vamos abordar a questão de você ser reconhecida pelos funcionários atuais? Isso pode comprometer nossa análise? Na verdade, interveio Ricardo, conversei com o proprietário da rede, Sr. Augusto Mendonça, e ele sugeriu que façamos um trabalho híbrido. Parte com observação anônima, parte com Mariana se apresentando oficialmente como consultora. Mariana quase engasgou com o café. Mendonça? O proprietário da rede se chama Augusto Mendonça. Ah, isso mesmo, por quê? Conhece ele? Mendonça. Esse é seu sobrenome também. O silêncio na sala ficou carregado. Ricardo olhou para os demais membros da equipe. Pessoal, vocês podem nos dar alguns minutos? Quando ficaram sozinhos, Mariana encarou Ricardo com uma mistura de confusão e suspeita crescente. Ricardo, preciso que você seja completamente honesto comigo. Qual é sua relação com o dono da Galeria Primavera? Ricardo suspirou profundamente. Augusto Mendonça. É meu irmão mais velho. As palavras caíram como uma bomba. Mariana se levantou da cadeira caminhando até a janela enquanto processava a informação. Seu irmão, o dono da empresa onde trabalhei por 7 anos sem saber que você existia. Mariana, deixe-me explicar. Explicar o quê, Ricardo? Ela se virou e ele pôde ver a dor e a raiva em seus olhos. Que toda essa história de me descobrir por acaso foi uma farsa. Que você me contratou porque sou um estudo de caso conveniente para sua família? Não é assim. Então como? É? Porque agora tudo faz sentido. A forma como você apareceu na loja, como sabia exatamente o que dizer,
como tinha informações sobre mim que nenhum cliente normal teria. Ricardo se aproximou dela, mas Mariana recuou. Mariana, por favor, me deixe explicar. Sim, eu sabia. Quem você era antes daquele dia na loja? Sim, fui lá especificamente para conhecê-la, mas não pelos motivos que você está imaginando. Então, pelos quais? Porque meu irmão estava destruindo vidas como destruiu a da minha filha. A frase parou Mariana no meio de sua raiva. Como assim? Ricardo se sentou pesadamente na cadeira. Camila, minha filha, trabalhou numa das lojas da rede há 4 anos. Augusto nem sabia que ela era minha filha. Usamos sobrenomes diferentes desde que nossos pais se divorciaram. Ela conseguiu o emprego por mérito próprio. Mariana voltou a se sentar, sua raiva dando lugar à curiosidade. Camila passou por tudo o que você passou. Foi ignorada, desvalorizada, teve suas comissões redistribuídas, foi transferida para setores menos visíveis. Ela me contava sobre o trabalho, e eu ouvia pensando que eram apenas os desafios normais de uma jovem profissional. E o que aconteceu? Ela desenvolveu ansiedade severa, depois depressão. Tentou conversar com os supervisores, com o RH, até escreveu uma carta para a diretoria. Nada mudou. Pelo contrário, começaram a criar dificuldades para ela como se fosse uma funcionária problemática. Mariana sentia um aperto no peito. A história era dolorosamente familiar. Um dia, ela não aguentou mais e simplesmente não conseguiu sair de casa. Ficou de licença médica por 1 mês. Quando voltou, a trataram como se fosse uma pessoa frágil, inadequada para o trabalho. A transferiram para uma função administrativa, onde ficava isolada de todos. Ricardo, ela resignou no próprio aniversário de 25 anos. Disse que não conseguia mais olhar para si mesma no espelho, sabendo que passava 8 horas por dia num lugar que a fazia se sentir um nada. E depois? Ricardo fechou os olhos. Depois ela tentou recomeçar em outros lugares, mas a experiência na empresa do meu irmão havia destruído sua autoconfiança. Cada entrevista de emprego era uma tortura. Cada rejeição confirmava na mente dela que realmente não prestava para nada. Mariana começou a entender a dimensão da tragédia. Camila entrou numa espiral de depressão que eu não soube como ajudar. Eu estava sempre viajando a trabalho, sempre ocupado com projetos importantes, sempre achando que ela ia superar aquilo sozinha. Até que uma manhã... Ele não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. Mariana entendeu. Foi então que descobri que meu irmão era o dono da empresa onde ela havia trabalhado. Confrontei Augusto e ele simplesmente disse que não podia ser responsabilizado pelas fraquezas emocionais de cada funcionário, que empresas não eram clínicas psicológicas. Meu Deus, Ricardo, foi quando comecei a investigar a fundo a empresa dele. Descobri que não era um caso isolado. Havia dezenas de ex-funcionários com histórias similares à da Camila. Pessoas talentosas que haviam sido sistematicamente diminuídas até perderem completamente a confiança em si mesmas. Mariana se levantou e foi até Ricardo, colocando a mão em seu ombro. E foi assim que decidiu se especializar em consultoria organizacional. Exato. Mas Augusto sempre recusou minha ajuda. Dizia que eu estava sendo emocional, que estava misturando questões pessoais com negócios. Até 3 meses atrás, quando os números ficaram tão ruins que ele não teve escolha a não ser me procurar. E eu? Como descobriu sobre mim? Comecei a fazer visitas anônimas às lojas para entender melhor a dinâmica interna. Em uma dessas visitas, conversei com uma ex-funcionária que havia saído recentemente. Ela mencionou uma colega que era extremamente competente, mas constantemente ignorada. Disse que essa pessoa conhecia todos os clientes pelo nome, tinha vendas excelentes, mas nunca recebia reconhecimento. E você achou que eu poderia ser como sua filha. Não apenas isso. Achei que você poderia ser a chave para entender como transformar aquele ambiente tóxico em algo melhor. E também, achei que ajudar você seria uma forma de honrar a memória da Camila. Mariana voltou para sua cadeira, o peso de todas aquelas revelações assentando em sua mente. Ricardo, entendo suas motivações. E sinto muito pela perda de sua filha. Mas você me mentiu. Me fez acreditar que havia me descoberto por acaso
quando na verdade estava me investigando. Você está certa, e peço desculpas por isso. Mas, Mariana, por favor, considere isto. Mesmo sabendo de tudo isso, você ainda quer fazer parte da solução? Ainda quer ajudar a transformar aquela empresa? Mariana ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Pensou em Camila, uma jovem que ela nunca conheceu, mas com quem compartilhava uma experiência dolorosamente similar. Pensou em todos os outros funcionários que ainda estavam passando pelo que ela havia passado. Ricardo, disse ela finalmente, vou continuar no projeto, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, nada mais de meias verdades. Se vamos trabalhar juntos, preciso saber tudo. Segundo, quero conhecer seu irmão pessoalmente antes de começarmos. Terceiro, este projeto não é sobre vingança ou sobre honrar memórias. É sobre criar um ambiente de trabalho onde pessoas como eu e como sua filha possam florescer. Ricardo assentiu. Concordo com todas as condições. E uma última coisa, disse Mariana se levantando. Quando formos apresentar as conclusões do projeto para seu irmão, quero que ele saiba exatamente quem eu sou. Quero que ele se lembre da funcionária inadequada que trabalhou por 7 anos numa das lojas dele. Quero que ele veja no que essa pessoa se transformou quando recebeu a oportunidade certa. Ricardo sorriu pela primeira vez desde o início daquela conversa difícil. Mariana, tenho certeza de que Camila ficaria orgulhosa de conhecê-la. Então, vamos fazer isso da forma certa. Vamos mostrar que é possível transformar vidas quando tratamos as pessoas com o respeito que merecem. Quando a equipe voltou para a sala de reuniões, encontrou uma Mariana diferente, não mais a ex-vendedora insegura dos primeiros dias, mas uma consultora determinada com uma missão clara. Pessoal, disse ela assumindo a liderança da reunião, temos muito trabalho pela frente e temos a oportunidade de fazer algo realmente significativo. Vamos transformar uma empresa que destrói talentos numa empresa que os desenvolve. Fernando e Clara trocaram olhares impressionados. Patrícia sorriu, orgulhosa da transformação que estava testemunhando. Qual é o primeiro passo? Perguntou Clara. Vamos começar visitando todas as 23 lojas da rede, mas desta vez não como observadores anônimos. Vamos nos apresentar oficialmente como consultores e conversar diretamente com os funcionários. Quero ouvir suas histórias, entender suas frustrações, identificar os talentos que estão sendo desperdiçados. E depois? Perguntou Fernando. Depois, vamos apresentar para o dono da empresa um relatório que ele jamais esquecerá. Um relatório que vai mostrar exatamente o custo humano e financeiro de ignorar o potencial das pessoas. Ricardo observava Mariana liderar a discussão com um misto de orgulho e admiração. Ela havia transformado sua dor pessoal em combustível para uma missão maior, exatamente como ele esperava que acontecesse. Mas havia uma coisa que ele ainda não havia contado para ela, algo sobre seu irmão Augusto que mudaria completamente a dinâmica do projeto, algo que ele descobrira apenas na semana anterior e que tornaria o confronto final muito mais complexo do que qualquer um deles imaginava. Porcinou, enquanto ele guardaria essa informação para si. Mariana já havia lidado com revelações suficientes por um dia, mas em breve ela precisaria saber toda a verdade sobre o homem que controlava o destino de centenas de funcionários e sobre os verdadeiros motivos pelos quais ele finalmente havia aceitado contratar os serviços de consultoria do próprio irmão. Durante as 2 semanas seguintes, Mariana e sua equipe visitaram todas as 23 lojas da rede Galeria Primavera. A cada entrevista com funcionários, a cada observação do ambiente de trabalho, o quadro se tornava mais claro e mais perturbador. Não era apenas uma empresa com problemas de gestão, era um sistema projetado para manter as pessoas em posições de submissão. Ricardo, você precisa ver isso, disse Mariana numa quinta-feira à tarde, entrando em sua sala com uma pilha de relatórios. Os padrões são consistentes em todas as lojas. Não é incompetência gerencial, é uma política deliberada. Ricardo levantou os olhos dos documentos que estava revisando.
O que você quer dizer com política deliberada? Sente-se e prepare-se, porque o que vou te contar vai chocar você tanto quanto me chocou. Mariana puxou uma cadeira e abriu seu notebook. Descobri que existe um manual interno de gestão de pessoas que nunca foi divulgado oficialmente, mas que todos os gerentes seguem religiosamente. Que tipo de manual? Mariana começou a ler suas anotações. Estratégias para manter funcionários produtivos sem criar expectativas de crescimento. Métodos para redistribuir créditos de vendas para manter a competitividade interna. Técnicas para identificar e neutralizar funcionários que demonstrem ambições acima de sua posição. Ricardo ficou pálido. Você está dizendo que meu irmão criou um sistema para deliberadamente subestimar os funcionários? Pior que isso. Conversei com 17 ex-funcionários nas últimas 2 semanas. Todos relataram experiências idênticas à minha e à de sua filha. E todos mencionaram que, quando tentavam questionar as práticas, eram rotulados como desalinhados com a cultura da empresa. Meu Deus, Ricardo, há quanto tempo você e seu irmão não têm uma conversa séria sobre a empresa dele? Desde o falecimento da Camila, praticamente não conversamos sobre nada. Por quê? Mariana hesitou antes de fazer a próxima pergunta. Você tem certeza de que ele não sabia que Camila era sua filha quando ela trabalhava lá? Tenho. Por que pergunta? Porque encontrei algo que pode mudar tudo. Mariana abriu uma pasta e retirou uma fotocópia de documento. Esta é uma avaliação de desempenho da Camila, assinada pessoalmente por seu irmão. Olhe a data. Ricardo pegou o papel e sua expressão mudou completamente. Isso é impossível. Esta avaliação é de 2 meses antes dela, antes de ela nos deixar, e está assinada pelo Augusto. E olhe os comentários dele. Ricardo leu em voz alta. Funcionária demonstra potencial acima da média, mas apresenta instabilidade emocional que pode comprometer a imagem da empresa junto aos clientes premium. Recomendo transferência para funções administrativas até que demonstre maior maturidade profissional. Sua filha não era apenas mais uma funcionária para ele, Ricardo. Ele a conhecia pessoalmente, sabia de seu potencial e, mesmo assim, escolheu destruir sua autoconfiança. Ricardo deixou o papel cair sobre a mesa. Isso significa que seu irmão sabia exatamente o que estava fazendo. E se conhecia Camila pessoalmente, é possível que soubesse da relação familiar entre vocês. O silêncio na sala era pesado. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, processando a magnitude daquela revelação. Mariana, preciso contar uma coisa que descobri na semana passada, disse ele finalmente. Algo sobre por que Augusto realmente me procurou para fazer esta consultoria. O quê? Ele não está apenas preocupado com a queda nas vendas. A empresa está sendo investigada pelo Ministério do Trabalho por práticas abusivas contra funcionários. Se for comprovada a existência de assédio moral sistemático, ele pode enfrentar processos milionários e até fechamento de algumas unidades. Mariana sentiu como se todas as peças de um quebra-cabeça complexo finalmente estivessem se encaixando. Ele te contratou para limpar a imagem da empresa antes que a investigação seja concluída. Exato. E tem mais. Descobri que nossa consultoria não é a única que ele contratou. Há outras 3 empresas trabalhando em diferentes aspectos: comunicação, relações públicas e jurídico. Ricardo, vocês 2 estão sendo manipulados. Seu irmão não quer mudar nada na empresa. Ele quer criar uma fachada convincente para escapar das consequências legais. Naquele momento, Patrícia bateu na porta. Desculpem interromper, mas o Sr. Augusto Mendonça chegou. Disse que vinha para a reunião das 3 da tarde. Mariana e Ricardo se entreolharam. Não havia nenhuma reunião marcada para aquele horário. Diga que estamos descendo para recebê-lo na sala de reuniões, disse Ricardo. Quando ficaram sozinhos, Mariana segurou o braço de Ricardo. Antes de enfrentarmos seu irmão, preciso saber. Você está preparado para ouvir verdades que podem destruir completamente a relação entre vocês? Mariana, minha filha está morta por causa das práticas da empresa dele. Não há relação familiar que valha mais que isso.
Então vamos fazer isso do jeito certo. Vamos confrontá-lo com os fatos e ver como ele reage. Augusto Mendonça era uma versão mais velha e mais imponente de Ricardo. Cabelos grisalhos impecavelmente cortados, terno sob medida, porte que irradiava autoridade e riqueza. Quando entrou na sala de reuniões, cumprimentou o irmão com frieza formal. Ricardo, espero que o trabalho esteja progredindo bem. Augusto, gostaria que você conhecesse Mariana Santos, nossa especialista em análise comportamental. Augusto estendeu a mão para Mariana sem realmente olhá-la. Prazer, espero que tenha insights valiosos sobre nossos funcionários. Na verdade, Sr. Mendonça, tenho insights muito específicos, disse Mariana, mantendo o tom profissional. Trabalhei em uma de suas lojas por 7 anos. A expressão de Augusto mudou ligeiramente. Ah, então você tem experiência prática. Interessante abordagem, Ricardo. Trabalhei na unidade do shopping Vila Olímpia, continuou Mariana. Saí há algumas semanas para aceitar esta posição. Augusto a estudou mais atentamente, mas não demonstrou reconhecimento. E qual é sua avaliação inicial da empresa? Ricardo se inclinou para a frente. Augusto, antes de discutirmos qualquer coisa, preciso esclarecer algo importante. Você sabia que Camila era minha filha quando ela trabalhava na empresa? A pergunta caiu como uma bomba na sala. Augusto ficou imóvel por alguns segundos antes de responder. Sim, eu sabia. Ricardo fechou os punhos. E mesmo sabendo, você permitiu que ela fosse tratada daquela forma? Ricardo, negócios são negócios. Eu não podia dar tratamento especial para ela só porque era sua filha. Isso seria nepotismo. Tratamento especial. A voz de Ricardo subiu. Estou falando de tratamento humano básico. Mariana interveio. Senhor Augusto, posso mostrar-lhe alguns dados que coletamos durante nossa análise? Ela abriu seu laptop e projetou uma apresentação na tela. Nos últimos 5 anos, sua empresa teve um turnover de funcionários de 45% ao ano, muito acima da média do setor. 70% dos ex-funcionários que entrevistamos relataram experiências de assédio moral. Suas vendas caíram 20% no mesmo período. Números são interpretáveis, senhorita Santos. O mercado está difícil para todo mundo. Tem razão. Mas e estes números? Mariana mudou o slide. 23 processos trabalhistas nos últimos 2 anos. 15 reclamações formais ao Ministério do Trabalho. E uma investigação federal em andamento, que pode resultar em multas de até 50 milhões de reais. Augusto se moveu desconfortavelmente na cadeira. Ricardo não me disse que sua equipe tinha acesso a informações legais confidenciais. Não. Precisamos de acesso, Augusto. Essas informações são públicas para quem sabe onde procurar, respondeu Ricardo. A questão é, você nos contratou para resolver os problemas da empresa ou para mascarar as evidências? Isso é absurdo. É absurdo? Mariana se levantou e foi até uma pasta que havia preparado. Senhor Augusto, reconhece esta assinatura? Ela colocou diante dele a avaliação de Camila, que havia mostrado a Ricardo anteriormente. Augusto empalideceu ao ver o documento. Onde conseguiu isso? Nos arquivos da empresa. Arquivos que seus próprios funcionários de RH nos forneceram quando pedimos acesso às avaliações de desempenho. Mariana se inclinou sobre a mesa. Esta é a avaliação que o senhor fez da Camila 2 meses antes dela tirar a própria vida. O senhor a conhecia, sabia de seu potencial e escolheu destruir sua autoestima mesmo assim. Se não foi assim, não foi como, Augusto. Ricardo se levantou, a voz tremendo de raiva contida. Você sabia que era minha filha, sabia que ela era talentosa, e escolheu aplicar suas estratégias de gestão nela como se fosse apenas mais um número. Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, menos autoritária. Ricardo, você não entende as pressões que eu enfrentava. A empresa estava perdendo participação de mercado. Eu precisava manter os custos baixos, a produtividade alta. À custa da sanidade mental dos seus funcionários. Eu nunca quis que nada acontecesse com a Camila. Quando soube da notícia, fiquei devastado. Devastado? Mariana voltou a se sentar, mas sua voz carregava uma intensidade que fez Augusto recuar.
Sabe o que é devastador, Sr. Augusto? É trabalhar 7 anos numa empresa dando o melhor de si e ser tratada como se fosse invisível. É ver seus colegas serem humilhados diariamente por supervisores que seguem manuais de como neutralizar ambições. É saber que existem pessoas como sua sobrinha sofrendo neste exato momento nas suas lojas. Minha sobrinha. Sim, sua sobrinha. Camila era sua sobrinha e você a destruiu sistematicamente. E sabe por que nos contratou realmente? Não para melhorar a empresa, para criar uma cortina de fumaça que o proteja das consequências legais dos seus métodos. Augusto se levantou abruptamente. Chega! Eu não vim aqui para ser atacado. Vim para uma reunião profissional. Então vamos ser profissionais, disse Ricardo, controlando a voz. Aqui está nossa proposta oficial. Você tem 2 opções. Primeira, implementa imediatamente todas as mudanças que vamos recomendar. Demite todos os supervisores que aplicam assédio moral e transforma genuinamente sua empresa num lugar digno para se trabalhar. E a segunda opção? A segunda opção é nós entregarmos nosso relatório completo, incluindo todas as evidências que coletamos, diretamente aos investigadores do Ministério do Trabalho. O silêncio na sala era ensurdecedor. Augusto olhava para o irmão como se o visse pela primeira vez. Você está me chantageando? Não, Augusto. Estou te oferecendo uma chance de redimir décadas de práticas abusivas. Uma chance de honrar a memória da sua sobrinha fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. Augusto caminhou até a janela, ficando de costas para eles por vários minutos. Quando se virou, Mariana viu algo em seus olhos que não esperava ver. Lágrimas. Ricardo, eu sabia que Camila era sua filha desde o primeiro dia que ela pisou numa das minhas lojas. E eu pensei que, sendo mais rigoroso com ela, provaria que não havia favorecimento. Que se ela conseguisse prosperar nas mesmas condições que os outros, isso provaria seu valor real. Mas você foi além de rigoroso, Augusto. Você foi cruel. Eu sei. Sua voz estava quase inaudível. Quando recebi a notícia sobre Camila, tentei me convencer de que não tinha relação com o trabalho, que havia outros fatores, mas no fundo, eu sempre soube. Mariana se levantou e foi até ele. Senhor Augusto, não podemos mudar o que aconteceu com Camila, mas podemos garantir que isso nunca mais aconteça com ninguém nas suas empresas. Augusto a encarou. E você acredita que isso é possível? Depois de tudo que descobriu? Acredito. Mas apenas se você estiver disposto a mudar não apenas as políticas, mas toda a cultura da empresa. E isso significa reconhecer que pessoas como eu, pessoas que você considerava inadequadas, são na verdade o seu maior patrimônio. Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Então, para surpresa de todos, estendeu a mão para Mariana. Senhorita Santos aceita liderar pessoalmente a transformação das minhas empresas? Mariana olhou para Ricardo, que assentiu quase imperceptivelmente. Então, apertou a mão de Augusto. Aceito, mas com uma condição. Quero total autonomia para demitir qualquer supervisor ou gerente que se recuse a aderir às novas práticas. E quero isso por escrito. Feito. Quando Augusto saiu da sala, Ricardo e Mariana ficaram sozinhos, ainda processando a magnitude do que havia acabado de acontecer. Mariana, você tem certeza do que acabou de aceitar? Vai ser uma batalha árdua. Ricardo, pela primeira vez na vida, tenho a chance de transformar o sistema que quase me destruiu. Não apenas para mim, mas para todas as pessoas como Camila que ainda estão sofrendo em silêncio. E se não der certo? Mariana sorriu, e Ricardo viu nela uma determinação que o lembrou dolorosamente de sua filha nos seus melhores dias. Vai dar certo, porque agora eles vão descobrir o que acontece quando tratamos pessoas invisíveis como os tesouros que realmente são. Durante as 2 semanas seguintes, Mariana e sua equipe visitaram todas as 23 lojas da rede Galeria Primavera. A cada entrevista com funcionários, a cada observação do ambiente de trabalho, o quadro se tornava mais claro e mais perturbador. Não era apenas uma empresa com problemas de gestão. Era um sistema projetado para manter as pessoas em posições de submissão,
Ricardo, você precisa ver isso, disse Mariana numa quinta-feira à tarde, entrando em sua sala com uma pilha de relatórios. Os padrões são consistentes em todas as lojas. Não é incompetência gerencial, é uma política. Deliberada. Ricardo levantou os olhos dos documentos que estava revisando. O que você quer dizer com política deliberada? Sente-se e prepare-se, porque o que vou te contar vai chocar você tanto quanto me chocou. Mariana puxou uma cadeira e abriu seu notebook. Descobri que existe um manual interno de gestão de pessoas que nunca foi divulgado oficialmente, mas que todos os gerentes seguem religiosamente. Que tipo de manual? Mariana começou a ler suas anotações. Estratégias para MANTA. Funcionários produtivos sem criar expectativas de crescimento. Métodos para redistribuir créditos de vendas para manter a competitividade interna. Técnicas para identificar e neutralizar funcionários que demonstrem ambições acima de sua posição. Ricardo ficou pálido. Você está dizendo que meu irmão criou um sistema para deliberadamente subestimar os funcionários? Pior que isso. Conversei com 17 ex-funcionários nas últimas 2 semanas. Todos relataram experiências idênticas à minha e à de sua filha. E todos mencionaram que, quando tentavam questionar as práticas, eram rotulados como desalinhados com a cultura da empresa. Meu Deus! Ricardo, há quanto tempo você e seu irmão não têm uma conversa séria sobre a empresa dele? Desde o falecimento da Camila, praticamente não conversamos sobre nada. Por quê? Mariana hesitou antes de fazer a próxima pergunta. Você tem certeza de que ele não sabia que Camila era sua filha quando ela trabalhava lá? Tenho. Por... Que pergunta? Porque encontrei algo que pode mudar tudo.